Caros amigos, tudo bem com vocês? Como sempre, eu espero que sim. Bem, hoje é dia de live e, de certa forma, então, vamos para o assunto do dia, que foi, obviamente, o voto do ministro Fux no STF dentro da ação penal que investiga o golpe de Estado e todas aquelas situações envolvendo Jair Messias Bolsonaro e os demais co-réus no chamado núcleo central da trama golpista, né, que o STF está tentando, de certa forma, pôr um ponto final aí e resolver essas questões envolvendo em torno do 8 de janeiro, de tudo aquilo que está por trás disso. Bem, não há como não demonstrar, de certa forma, estar completamente... não completamente surpreso, mas de certa forma surpreso com o voto do ministro Fux. Primeiro porque, de duas uma, me parece que ou ele acertou agora com relação aos réus do núcleo central, né, incluindo Jair Bolsonaro e os seus, ou ele errou com aqueles outros 400 que ele ajudou a condenar, também envolvidos no mesmo fato. Mas enfim, né, como bom operador do direito que eu acredito que eu seja, vale muito respeitar a decisão daquele que está tomando a decisão, mas, obviamente, né, dentro de critérios de urbanidade, critérios de respeito e ética, isso a gente pode divergir, isso faz parte do jogo político e faz parte do jogo jurídico também. Isso não há unanimidade. Inclusive, pela manhã, eu estava conversando com um amigo, o Alexandre, que é o responsável pela edição dos vídeos aqui do canal, né, sobre essa situação de que às vezes a gente não se dá conta de que todos podem ter um pensamento absurdamente diferente daquele pelo qual a gente às vezes baliza nossas ações. E que por mais que nos espante, mas eles existem, juridicamente às vezes eles até são possíveis, de certa forma. Bem, mas o voto do ministro, né, e quem sou eu aqui para querer contrariar o voto do ministro? Eu estou apenas para fazer um comentário aqui para aqueles que estão me seguindo aqui já há bastante tempo no canal. São basicamente 50 mil pessoas todos os meses comigo aqui no canal, o que me enche de orgulho, tá? Muito embora ainda a quantidade de inscritos seja muito baixa, mas a quantidade de pessoas acessando o canal mensalmente com base nas estatísticas que o próprio YouTube acaba me passando, né, me deixa muito feliz. Imagina só 50 mil pessoas te assistindo todo mês, e isso é muito bacana mesmo. Então, se você ainda não é inscrito, aproveita já. Vai lá, inscreve aqui no canal, é de grátis, como dizem. Inscreve no canal e já curte esse conteúdo que o YouTube acaba entregando para mais gente, tá? Todos os dias tem postagem, com raríssimas exceções. Ao meio-dia, um shortzinho com algum recorte de vídeo, e entre 7 e 10 horas da noite, um vídeo, né, com o assunto do dia. Aí no final de semana, sempre o resumo da semana, trazendo informações, tá? Mas quartas-feiras, a partir, né, de alguns dias agora, a gente traz para os inscritos e para os amigos uma live falando de algum assunto importante. No caso hoje não é sobre vereador, que é a espinha dorsal aqui dos conteúdos das lives, mas hoje não tem como não falar do voto do ministro Fux, tá? É o tema do dia, é o hype do dia, não tem como fugir muito disso. E você deve ter percebido que na thumb eu fiz a seguinte referência, de que o título é Malafaiadas do Fux. E por que usei esse termo? Não é pejorativo, na verdade é apenas um chamariz para as pessoas assistirem o conteúdo, tá? Por que Malafaiadas do Fux? Bom, deixa eu te explicar. O voto do ministro Fux ainda vai dar muito o que falar, tá? Pessoas que vão concordar, pessoas que vão discordar, pessoas que vão achar absurdo, pessoas que vão achar lindo e maravilhoso. Vai ter de tudo, assim como já tivemos com relação aos votos do ministro Alexandre de Moraes e também com o voto do ministro Flávio Dino. E talvez assim acontecerá com a Carmen Lúcia e depois com o Cristiano Zanin. Então,
uma decisão, quando o juiz profere a sua verificação dos fatos e apresenta o seu julgamento de mérito, ele o faz com base nas suas convicções. Isso faz parte do jogo. Tá? Isso é bem aceitável, não tem nada de absurdo nisso. Absurdo às vezes são os impropérios que são apresentados, mas aí cabe a qualquer um de nós, né, verificar com mais tranquilidade. Primeiro que todas são teorias. Todos os votos proferidos por magistrados são teorias. E segundo o grego, teres é aquele que vê. E teoria então deriva, obviamente, da visão do teres. Então, uma teoria é uma observação daquele que vê algum fato. Cada um pode ver o fato da forma com que bem entende. E, obviamente, né, como eu sempre digo, o ministro Fux pode ter tido a sua, né, assim como ele explanou, pode ter tido a sua visão sobre o que aconteceu em todo esse período que envolve, né, a denúncia que percorre toda a denúncia do Ministério Público, né, da Procuradoria-Geral da União. Mas que tem algumas coisas que nos saltam aos olhos, sim, nos tem. Além do fato, né, como já citei antes, de que, de duas uma, ele errou com relação aos 400 e tantos que ele já condenou pelo mesmo fato, ou ele acertou, né, e acertou com relação aos réus que estão envolvidos no julgamento de hoje. Esse é o primeiro ponto. Acho que isso não ficou muito claro. E é uma situação, assim, bem tranquila. A gente precisa ser intelectualmente honesto com relação a isso. Ou acertou com relação aos 400 e errou com relação a Jair Messias Bolsonaro e os seus, ou errou com relação a Jair Messias Bolsonaro e os seus e acertou com os outros. Alguma coisa não está batendo nessa situação toda. E eu acho que isso talvez será a grande discussão. Além de outras, obviamente. Tá? Vamos lembrar sempre que o ministro Fux é um processualista, ele é o pai do Código de Processo Civil brasileiro. Ele foi o responsável, então um dos responsáveis, mas o coordenador dos trabalhos que resultaram na elaboração do novo Código de Processo Civil. Então, de bobo, ele não tem nada, ele é um jurista experimentado. Agora, não significa dizer que ele não esteja equivocado com relação a algumas das suas análises. É possível, isso é plenamente possível. Somos humanos e erramos. Tem consequências? Sim, tem consequências. E por que eu chamei, então, voltando à questão da thumb de malafaiadas do ministro Fux? Por um simples motivo. Toda vez que você se baseia em uma premissa falsa, mesmo que em volta dessa premissa você, de certa maneira, estabeleça critérios coerentes, esse bolo de critérios coerentes permanecerão baseados em uma premissa falsa e por conta disso não pode se sustentar. Toda vez que uma decisão tem como base um argumento falso, todas aquelas demais situações que estão em volta dele, mesmo que coerentes, continuam sendo falsas. Silas Malafaia, com todo respeito, é campeão em fazer isso. Ele pega uma situação, faz uma análise coerente, com base numa premissa falsa, e transforma esse fato ou essa interpretação em algo que parece ser verdade, quando na verdade não é. E, ao que tudo indica, o ministro Fux deu uma malafaiada. Ele se baseou numa premissa falsa, deu ar de coerência para todos os argumentos que estão à sua volta, inclusive citando jurisprudência, citando doutrinadores, uma série de doutrinadores. O voto foi extremamente extenso. Eu nunca imaginei que ele ia ficar tanto tempo votando em torno de um assunto, né, que, por mais que ele fosse contrário, e me parece que isso era uma situação, já eram cartas marcadas, às vezes ele seria contrário, né, em razão dos argumentos que ele já tinha levantado e as posições que já havia adotado no decurso do processo, mas tá tudo certo, isso faz parte do jogo, tá? Não tem nada de errado com relação ao se opor à denúncia ou se opor ao relator, isso faz parte do jogo. As pessoas precisam entender que não somos inimigos, as pessoas não são inimigas por se opor, elas simplesmente pensam diferente, ponto. Mas eu não posso deixar de tecer esse comentário de que o ministro simplesmente, né,
a meu modesto sentir e por tudo aquilo que eu já ouvi no decurso do dia hoje, tomou como base uma situação falsa e por conta disso tentou dar viés de concretude a todas as ações que ele julga serem corretas, quando na verdade ele simplesmente tem um castelo de cartas que tem na sua base uma carta quebrada e que ela se desmorona por si só. E são inúmeros os argumentos, mas isso é do ponto de vista jurídico, não estou aqui eu a contrariar a posição que o ministro tomou. É uma análise minha, pessoal, de que há uma contrariedade e que essa contrariedade não se sustenta. Mas, enfim, isso, bem da verdade, vai dar muito pano para manga, porque certamente vai instigar na defesa e naqueles que defendem a conduta do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos seus, vai dar o viés de legalidade para os atos que eles entendem que tem viés de legalidade, né, do qual eu discordo, mas enfim, é do jogo também. Mas também vai colocar o STF mais uma vez sob pressão, porque tendo uma voz dissidente dentro da corte, e que também não tem nada de errado nisso, vai colocar pressão sobre os demais membros. Não que eles já não estejam sob pressão, né? Vamos acertar. Dos 11 ministros, 8 já tiveram, sanções de governos estrangeiros, uma tentativa de, inclusive, amedrontá-los na tomada de decisão. Mas como disse o ministro Dino, né, se você não aceita a pressão, você não pode ser ministro do STF. Com todo respeito. Então, aqueles que acreditam que pressões externas vão impedir o julgamento, lamento, estão no lugar errado, não vai acontecer. Não acontece assim na primeira instância, não vai acontecer assim na última instância de julgamento, tá? Então, meus queridos, a malafaiada do ministro Fux tem como base isso. Uma premissa falsa que tenta ser invernizada, uma dourada de pílula, uma invernizada na pílula, para dar esse viés de legalidade que ele acredita que exista, mas que ao cabo, me parece, não irá se sustentar e terá como consequência, né, um acirramento ainda maior dos ânimos, o que eu lamento profundamente. Gostaria eu que isso não estivesse acontecendo, que as coisas não estivessem nesse ponto de ebulição, essa fervura estivesse tão alta, mas ela está, ponto, é da vida. Agora, as consequências, né, das decisões tanto pessoais de cada um de nós, como dos ministros da Suprema Corte, elas estão aí. E certamente nós veremos mais choro e ranger de dentes na sequência. Agora, se faltava para a direita argumento, não que a direita e a extrema-direita não tivessem argumentos, até porque se alguma coisa da qual elas padecem é de muitos argumentos, né, mas todos eles com base em premissas falsas, e a gente, você conversa com qualquer um e com base em uma posição equidistante das situações, você começa a perceber que são fundamentações que possuem um lastro muito superficial, ou seja, não tem lastro algum. Meia dúzia de palavras jogadas e soltas ao vento que tentam, né, apenas dar para aqueles que eu chamo de catequizados a fundamentação para manter uma posição política que, para quem está dentro da bolha, é conveniente. Mas, enfim, como eu não estou dentro da bolha e não estou em nenhum dos espectros, nem de direita nem de esquerda, me sinto à vontade, inclusive, para fazer esse tipo de comentário, tá bom? Lembre sempre que se você gostou do conteúdo, aproveita e te inscreve aqui no canal, tá? Ajuda bastante, também deixa o teu like, comenta, mas se ao comentar, faça com educação. Tem inúmeras pessoas, e você pode ir até os vídeos, verificar que há inúmeras pessoas comentando conteúdos que eu já postei, se opondo às ideias, trazendo argumentos que entendem ser válidos, e até aí tudo bem, todo mundo com educação, tá? Até porque os mal educados eu vou lá e restringo, tá? Eu não estou afim de ficar vendo, de repente, uma criança lendo um comentário mal educado. Se você for comentar, seja educado, sempre tem uma criança vendo, vamos ter respeito e coerência nas nossas atitudes, podemos nos opor no campo das ideias, mas nunca seremos inimigos. Não é esse o objetivo desse canal, tá? Curte, compartilha, segue o canal, que a família agradece, tá bem? Até o próximo vídeo, um grande abraço, valeu!